boa noite. Começamos agora mais um programa da Câmara Municipal de Santa Gertrudes. Ainda estamos no recesso das sessões ordinárias e hoje um programa especial com ele que esteve à frente do Executivo de Santa Gertrudes nos últimos 7 anos e faz agora o seu ano de despedida nesse ano de eleição. Não pode mais ser reeleito, já veio de uma reeleição, o prefeito de Santa Gertrudes, Rogério Pascon. Rogério, muito boa noite. Boa noite, Gabriel. É um prazer estar sempre voltando aqui, deixar uma boa noite à população de Santa Gertrudes. Espero que nós possamos aí, nesses minutos, falar um pouco das coisas boas, dos desafios para a nossa Santa Gertrudes. Deixar um abraço a toda a Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente Antônio Carlos. Os vereadores têm nos ajudado muito a administrar a cidade, né, Gabriel? Hoje a gente tem que dividir as funções, então, graças a Deus e a boa convivência entre nós, executivo e legislativo, de alguma maneira nós estamos melhorando a vida da população. Então estamos aí para a gente bater um papo, Gabriel, falar um pouco e vamos ver o que prepara essa entrevista. Rogério, antes da gente entrar um pouco na parte da sua administração mesmo, falar um pouco de como foram esses anos todos, me permita uma expressão um pouco diferente. Você se candidatar a prefeito de uma cidade é quase uma loucura, porque é um trabalho estressante o tempo todo, nunca, não importa a sua aprovação da população, sempre vai ter uma parcela que vai estar contra. O que move um cidadão de sua cidade querer ser prefeito de sua cidade? Gabriel, esse vem de encontro, esses dias eu dei uma entrevista para o Facebook da Prefeitura e falando abertamente como está assim, não só de obras, mas falando um pouco do sentimento de ser prefeito. Sim. E realmente o que as funções e as obrigações têm aumentado muito. Tem aumentado. Quando nós assumimos e ganhamos a eleição em 2012, para 2013 é outra cidade da questão legalmente falando. Então, muitas das vezes eu preciso falar o não, porque o sim não é possível. E às vezes a gente fala um não para que a gente correr atrás do sim. Mas é quase, aproveitando a deixa, é espetacular de ter um cargo com essas obrigações, deveres, mas também muita alegria. Eu faço isso com muita alegria, porque eu gosto do que eu faço. Tento fazer da melhor maneira possível, como você disse, nem todo mundo fica contente, porque você acaba desagradando um ou outro, algumas pessoas têm dificuldade para receber um não. Não é segredo para ninguém que nas minhas anotações talvez apareça um livro ou alguma revista contando algumas passagens, mas assim, tem muita gente que eu acabo falando não, e acaba virando uma crítica em redes sociais, tudo só porque eu falei não. Se eu tivesse falado sim, a pessoa continuava a melhor amiga minha, o melhor amigo meu. Então, tem coisas que a gente tem que conviver. Mas qualquer liderança, em qualquer profissão, né? Você tem que ter o bom senso de saber levar da melhor maneira possível. Você trabalha com o dinheiro de outras pessoas e, apesar de ter um orçamento, uma previsão, é tudo meio fictício, né? Nós fechamos dezembro agora com a expectativa de precisar de uma arrecadação boa no mês de dezembro para fechar as contas no azul. Teve uma arrecadação boa em dezembro, a questão do refis foi muito bem divulgada, muito bem aceita para a população. Agradeço a população que colocou em dia a questão da dívida ativa e nós conseguimos fechar o ano com um superávit. Mas assim, nos últimos dias havia o medo de não ter essa arrecadação. Então, cada dia é um flash, como a gente fala, e os desafios são enormes. Os desafios para o próximo prefeito também, nenhuma cidade pode parar e vamos ver o que acontece aí nesse próximo ano. A expectativa é muito grande, porque você ficar 7 anos num cargo e está faltando menos de um ano aí para deixar a prefeitura. Mas, com certeza, vou deixar a prefeitura melhor que eu recebi. Isso não é crítica, eu acho que a função de cada prefeito que passou a deixar melhor, ele precisa fazer isso. Mas é lógico que dá uma nostalgia um pouquinho, mas faz parte do processo eleitoral, faz parte da convivência harmônica da política e ao futuro a Deus pertence.
Rogério, por mais que você se prepare administrativamente, eu tenho uma noção de administração muito grande, não há uma escola para estar à frente de um executivo, seja um presidente, seja um prefeito, ou mesmo um vereador, você não tem. Eu gostaria que você falasse um pouco como foi o seu início, quando começou, tanto o primeiro ano, como a sequência depois dos 4 primeiros anos, antes da reeleição, melhor dizendo. Como foi para você lidar com o estar prefeito e conseguir equacionar a prefeitura? Esse choque foi muito grande para você? Acho que com certeza. É evidente que quando você está na política, você tem que buscar conhecimento, buscar preparação, buscar pessoas que vão te direcionar. Mas, assim, é um pouco daquela resposta da primeira pergunta. A mudança é muito rápido. Eu vou dar um exemplo que é um exemplo de momento. Nós estamos tendo muita chuva. No começo do ano tivemos uma chuva muito forte aí, acho que o primeiro sábado do ano, uma tempestade que derrubou árvore, derrubou fio, um pouco de alagamento, quer dizer, sábado à tarde a cidade, até comentei com uma pessoa que eu estava andando, vendo alguns pontos para algumas obras, a cidade está bonitinha, está limpa, tudo. Era 9 horas da noite, estava tudo meio de ponta cabeça, quer dizer, então modifica o trabalho, na próxima semana, na segunda-feira foi tudo diferente, deixa de fazer alguns serviços que já estava programado para fazer outro serviço, e as demandas de governo federal, governo estadual, né? Eu passei por algumas mudanças de presidente, quer dizer, teve uma saída de uma presidente, algo mais, né? Mudança de um governo, você está acostumado a trabalhar com o governo federal muda-se, até para eles se encaixarem, o perfil de trabalho do município é um pouco diferente, mas você tem que ir se adaptando e a expectativa é grande. E os desafios, não existe uma escola, mas a atenção tem que ser diária, quer dizer... Algumas pessoas não acreditam, e também eu preciso fazer força para todo mundo acreditar, mas eu trabalho 13, 14 horas pensando na prefeitura e sonho com a prefeitura. Eu não parei todo dia, porque o prefeito ele não deixa de ser o prefeito. Por mais que você tenha uma vida particular, que você tente fazer alguma coisa, no sábado, no domingo, acontece alguma coisa, e eu sou muito bairrista, eu tenho... pelo menos conhecimento de 90% da população que mora na cidade. Quando morre alguém, quando alguém tem uma demanda maior no hospital, quer dizer, eu preciso saber isso e eu tenho a necessidade de saber isso. Quantas pessoas está tendo no hospital, se está tendo muita fila, se as pessoas, a Guarda Municipal está trabalhando, o que está acontecendo na cidade, quando há algum assalto, quando há infelizmente algum roubo, então eu preciso dessas informações e isso acaba envolvendo, né? Acaba envolvendo a família, os amigos, mas eu fico muito envolvido na prefeitura. Eu citei esse caso de chuva, que chuva é uma coisa que me perturba. Quando chove forte, eu fico muito preocupado. Assim, nós estamos numa era de plantar árvores, para tentar recuperar essa questão ambiental. Depois da chuva do começo do ano, eu andei para a cidade, vi todas aquelas árvores quebradas, eu falei, nossa, uma árvore para chegar nesse ponto leva 4, 5 anos, aí 20 minutos acaba, quer dizer, mas pelo menos até a esse momento, outras cidades têm sofrido muito com chuvas aí, a gente ainda está num ponto aceitável. Mas cada minuto é uma atenção. Às vezes você vem a assinatura de um convênio, chega amanhã, hoje 4 horas da tarde, amanhã você tem que estar em São Paulo de manhã para assinar um convênio. Então muda a sua programação. Você precisa ir a Brasília, você precisa correr atrás de um deputado para conseguir tal emenda, ou uma emenda para a população saber, às vezes é um compromisso de um deputado, está tudo pronto, o plano de trabalho pronto, a obra feita, a engenharia da obra, tudo prontinho, aí o governo faz um corte, não paga. Aí você fica com a frustração de, puxa vida,
perder 200, 300, 400. Então, todo momento ser prefeito é viver ser prefeito a todo momento. Por isso que eu falo das eleições, do próximo prefeito, que ele tem esse amor pela cidade, essa visão de estar junto para assumir essa responsabilidade de ser prefeito 24 horas. Não dá para ser menos, não dá para separar. Por mais que as pessoas queiram, quer dizer, eu sou uma pessoa que viaja pouco, que fica muito na cidade, mas as poucas vezes que eu saí da cidade, parece que a cabeça, a mente, os problemas ficam aqui e a gente fica com a atenção logo de estar voltando para poder resolver. Quando terminam os 4 primeiros anos, você se convence que o trabalho é bom, que você quer continuar, mais 4 anos, tenta se reeleger. O que muda na cabeça de um prefeito que já teve a escola dos 4 primeiros anos? O que muda na percepção, no modo de como ver a prefeitura, como ver a cidade, o modo de trabalhar? O que muda dos 4 primeiros anos para o segundo? Ó, Gabriel, estou abrindo o coração aqui, estou falando, porque às vezes os políticos, as pessoas, ultimamente nas redes sociais, falam uma coisa e na realidade é totalmente diferente. Qualquer prefeito eleito hoje, ele pensa na reeleição. Ele pensa. Quem fala que não pensa, porque pensa. Ele pensa na reeleição, ele pensa tentar fazer o mandato melhor possível para o primeiro mandato, né? É evidente que não foi natural. A diferença é que eu falo, que eu pensava em ser reeleito mesmo, trabalhei para ser reeleito. Eu vim com uma votação já na primeira eleição com 67% do voto. É uma votação que muita gente confiando em mim. Aí a segunda eu fiz faltou pouquinho para 60% dos votos. Quer dizer, é uma boa votação também. Numa 2016, a população do Brasil não queria a reeleição. Eu fui um dos poucos prefeitos que conseguiu se reeleger. Passando a reeleição, você tem a preocupação de não deixar, não que antes não tinha, mas de deixar a casa em ordem, eu preciso, isso é um compromisso, não só com a população, compromisso meu, deixar uma cidade melhor do que eu recebi, mas tem a legalidade, né? Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Teve uma mudança nos últimos 4 anos, a promotoria, qualquer passo que você dá, ela dá junto com você, isso é bom, mas isso te ingessa alguma coisa, Tribunal de Contas em cima, mudando a regra do jogo, quer dizer, muitas vezes as pessoas não sabem, taxa de contribuição de iluminação, o Tribunal de Contas exigiu que nós tivemos que fazer. Então, a coisa anda com um ritmo que também a gente não está ditando, quem dita é o Tribunal de Contas, é as demandas, Ministério Público. Então, no segundo mandato, deixar, e sem problemas particulares também. Eu, graças a Deus, terminamos os 7º anos sem eu ter um processo de improbidade. A prefeitura pagou todos os seus débitos até 2019, não devo para fornecedor nenhum. A prefeitura está em ordem, isso lá na frente resulta de uma conta aprovada, né? Já tive 6 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, a 7ª deve estar bem encaminhada e eu preciso ter as 8 contas aprovadas pelo Tribunal de Contas para não ter problemas futuros e não ficar respondendo. O duro é não ser prefeito, o duro é ser prefeito pro resto da vida. Tem muita gente que é prefeito, mas acaba respondendo o processo por 10, 15 anos. E assim, um processo, dependendo de improbidade, está fora, não pode mais ser candidato, quer dizer, as pessoas, um ou outro, eu posso. Tem muita gente que não pode ser candidato, quer dizer, então, eu não quero isso para mim e também não quero deixar a prefeitura de um jeito que a população não mereça. Mas é um desafio. Rogério, como lidar com a cultura do brasileiro? Eu entendo que, obviamente, você tem os líderes em qualquer setor da vida, mas no Brasil o time vai mal, o treinador não serve, não presta, em tudo. Como lidar com a culpa é sempre do prefeito? Em tudo que acontece, cada setor tem a sua responsabilidade, você tem coisas que são fora do controle. Choveu, muito além do que se viu em outros, inundou, quebrou árvore. E o prefeito deixou... Sempre tem como lidar com essa situação. Gabriel, eu tenho tantas histórias, até engraçada, porque tem coisas que a pessoa vem e fala, aconteceu isso, o prefeito fez, ainda bem que você
dê um jeito de arrumar, filho, eu não fiz nem o erro, nem o acerto. Caiu na conta, né? Caiu na conta. E tem isso que nós falávamos agora, bem de coração aberto. Eu estou adorando a entrevista de hoje, porque eu estou abrindo, não falando só de política, porque fazer. Eu já fiz escola, fiz ponte, fiz lago, fiz unidade de base de saúde, quer dizer, creche, quer dizer, então não é só falar de obras, é falar de pouco de sentimento também. Mas, assim, a coisa é fantástica porque você tem um leque de reclamações, quase sempre você não tem a culpa daquilo, quer dizer, mas você tem que conviver. E acho que é essa a função do prefeito, do bom prefeito, de saber dividir, de saber algumas críticas que você recebe, que às vezes a pessoa nem está criticando eu mesmo. Eu já cheguei, as pessoas, eu tenho um pouco distante das redes sociais, mas sempre alguém, quando a crítica é demais, acaba falando. Eu já cheguei uma pessoa já me criticar, fazer duras críticas, depois de uma semana me encontrar na rua, me pedir desculpa e a pessoa falar, olha, o problema estava dentro da minha família. E eu tive um problema com a prefeitura, acabei descarregando tudo em você. Daí eu falei, tá vendo, o prefeito serviu para alguma coisa. Então, essa coisa mágica nos dias atuais, e eu faço uma brincadeira assim, as pessoas criticam o prefeito, às vezes criticam lideranças religiosas, padre, pastores, tudo. Mas o delegado ninguém critica, né, nas redes sociais. Porque o delegado manda chamar e manda provar. Então as pessoas têm um receio. Mas a gente tem que ver com um lado também que as pessoas têm necessidade, tem gente que tem necessidade de conversar comigo e não tem nada a ver com a exerção do exercendo o cargo da prefeitura. E a gente vai tocando da melhor maneira possível. Mas eu sou uma pessoa e as pessoas precisam ser assim. Tem gente que guarda a mágoa dentro da geladeira. Está lá no coração e fica guardando essa mágoa. Ela guarda para ela, quer dizer. Então, é evidente que a gente também não aceita tudo, quer dizer, as críticas precisam ser moderadas, mas guardar mágoa dentro da geladeira não faz bem para ninguém. E às vezes eu me divirto com alguma crítica que eu sei que não é direta para mim, quer dizer, então, mas tem coisas que vai, acho que no livro aí, quando sair, nem sei se sai, é um projeto aí que contar algumas histórias que aconteceu comigo na prefeitura. Tem casos assim de curiosidade, tem gente que, Rogério, tem um concurso público, precisa passar minha filha, meu filho, meu genro, ou eu. Não tem. Concurso público no meu governo, estuda e passa. Na mesma noite ou no dia seguinte, eu fui no hospital, o médico me tratou mal, a enfermeira não olhou na minha cara. Aí vem falar comigo, Fabio. A mesma pessoa, né? A mesma pessoa. Quer dizer, se eu tivesse falado sim, não, vamos dar um jeito, tenho certeza que não vinha essa crítica. Então, a gente tem que conviver com isso entre essa meio fio do bem e do mal, mas eu aprendi isso, é isso que nós estamos falando. Eu aprendi a lidar com isso, que as pessoas, ainda mais nesse mundo, né? Nós estamos vivendo um mundo diferente, o mundo está como o vulcão faz? Erupção, né? O mundo está difícil, as pessoas não estão se entendendo bem. E a gente tem que entender a lidar isso aí. Na saúde existe muito uma reclamação excessiva. Esses dias uma pessoa postou, olha, eu estou esperando o carro da saúde aqui, faz 10 minutos, não chegou. Aí eu fui checar, falei, vou lá, vou ver o que aconteceu. Quer dizer, naquele dia, realmente, o motorista atrasou 10 minutos, porque tem uma logística, as coisas acontecem, ninguém consegue. Aí o motorista falou para mim, pergunta para a pessoa quantas vezes eu fiquei 15, 20, meia hora em frente da casa dela, esperando ela tomar banho, esperando ela tomar café, quer dizer... Então, o outro lado não foi reclamar, quer dizer, daí... E até encontrei a pessoa na rua, falei, quando tiver alguma reclamação, você faça uma ponderação, porque no dia tal você não ficou lá, não tinha dado tempo de tomar café, no dia tal você nem tinha tomado banho para sair. É verdade. Então,
Porque quando se escreve lá parece que é generalizado. E não é, nós temos ótimos motoristas. Tem dificuldade? Tem, em todo lugar, mas a maioria quer trabalhar. E esses dias eu falei numa entrevista, de todas as obras, de todas as atividades que fizemos, de ter melhorado o transporte na saúde para Jaú, para Barretos, Campinas, São Paulo, para essas enfermidades mais críticas, é um grande avanço. Isso nos enche não de orgulho, mas de satisfação, porque dá um apoio para essas pessoas, que ela tem certeza que ela sai com o veículo, ela vai fazer o seu tratamento e vai voltar para casa em segurança, do que ficar quebrando para o caminho, com um pneu careca, acabando o combustível. Quer dizer, nós evoluímos muito isso em Santa Gertrudes. Só que também, assim, as pessoas, e nós fazemos isso por obrigação, as pessoas não têm obrigação de ficar, olha, hoje eu fui bem atendido, ou fui fazer uma viagem. E geralmente as pessoas que têm alguma dificuldade, elas criticam mais do que as pessoas que são bem atendidas. Mas no contexto geral é fantástico e é isso que nós estamos fazendo. Agora, Rogério, erros e acertos, críticas, elogios, nesse pacotão dos 7 anos, na sua opinião, a opinião pessoal de Rogério Pascon, não numa avaliação técnica, qual o balanço dos 7 anos para você de prefeitura? Na opinião do Rogério Pascon, o que ele fez de bom, o que ele errou, nessa média, nessa balança, como fica o produto final, no final dos 7 anos? De 0 a 100%, 80%. 80%. Porque prefeito que o cargo público que dizer que está tudo certo, não. Nós tivemos essa crise no Brasil que sem fim, quer dizer, eu saí, por exemplo, de ser vereador, presidente da Câmara, em 2008. O orçamento da prefeitura era X. E todo orçamento, eu vivi 8 anos na Câmara, subia 10, 12, 15% todo ano. Quando eu cheguei na prefeitura, depois de 2008, ele foi diminuindo e o orçamento hoje ele quer 2, 3%. Quer dizer, essa crise nos amarrou algumas coisas, tivemos as dificuldades nas ações trabalhistas, talvez eu teria agido de outra forma no início para corrigir alguns erros que aconteceram num passado recente, mas de 0 a 100, 80, temos várias obras para integrar para a população, mas assim, faço uma penitência em algumas falhas que aconteceram, falhas minhas, falhas da minha equipe, falhas do momento, porque às vezes acontece alguma coisa de momento, como outros prefeitos já passaram também, e outros que herdaram. Eu sempre digo na taxa de iluminação. Alguém fez uma resolução lá em cima que a partir de 2014 a iluminação da cidade seria por conta das prefeituras. E daí? E de onde vem o dinheiro? Nós ficamos 4 anos sem a taxa, custeando a gente mesmo. Quer dizer... Não é para qualquer município. Não é para qualquer município. Então, algumas coisas que aconteceram que você não tem essa previsão, né? A prefeitura, ela faz uma previsão orçamentária para o próximo ano, como todas as pessoas hoje, né? O trabalhador, qualquer pessoa hoje, ele não dá para prever o que vai acontecer com o salário dele, qual o custo que ele vai ter, né? Se vai aumentar o custo com remédio, viagem, qualquer coisa, né? Ele antigamente as coisas eram mais previsíveis, hoje já ficou. Então você tem que cortar onde menos sangra, né? Você corta na cultura, corta no esporte, né? Mas educação e saúde nós avançamos muito. Talvez em outras áreas nós temos deixado, não a desejar, mas poderia ter progredido mais. Mas assim, não pretendo morrer tão cedo e quem sabe, né? Ainda está tempo. Prefeito, falando um pouco do ano eleitoral, nós que estamos mais próximos da política, seja administrando ou cobrindo, como é o caso da imprensa, nós sabemos que o ano eleitoral é uma loucura. Para o cidadão comum em si já é uma loucura, porque ele precisa, é um ano diferente, você tem a questão de a prefeitura não pode fazer certas coisas, porque, enfim, tem todo esse... o que você espera, o que você pensa desse ano eleitoral, agora que você vai ver, pelo menos fora da corrida, e o que você pensa
quais atributos e qual foco, principalmente, precisa ter o novo prefeito de Santa Gertrudes? Bom, esses dias eu falei até numa sessão solene aqui da Câmara que eu deixo o meu cargo, a minha cadeira, com a maior boa vontade, com o maior sentimento de gratidão e de sucesso para quem vem. Quer dizer, eu não sou pegado à cadeira, quer dizer, tomara que não dê certo. Não, tomara que dê muito certo. Minha família está aqui, meus netos estão aqui. Aliás, hoje acompanho o Breno comigo. Mas assim, e ele está dando na mão, dando um tchau lá, né? Puxou para alguém, né? Mas tudo bem. Aí, eu quero deixar a prefeitura de coração aberto mesmo para quem ocupar. Como nós falamos aí agora, assim, eu espero e eu acho que o perfil do novo administrador, ele precisa gostar da cidade, ele precisa estar na cidade, ele precisa ter o conhecimento necessário, porque desafios ainda maiores virão, algumas demandas ainda estão por vir, não só em Santa Gertrudes, né? A questão climática é uma coisa assim, nós passamos alguns anos sem a chuva fazer muito estrago, agora está aumentando, quer dizer, então a demanda aumenta muito. O ano passado nós tivemos só na nossa rede municipal de ensino um aumento de quase 300 alunos. Isso vai diminuir? Não vai, porque a gente vai aumentando, quer dizer, então construção de novas creches, novas escolas. E eu espero que do perfil, não do novo administrador, do novo prefeito, mas da equipe que vai trabalhar, uma equipe que seja engajada com as pessoas do município, não só a cidade, mas as pessoas. Eu brinco, o pessoal da prefeitura acaba tirando um sarro meu, mas assim, tem obra que é só de sentimento, não é só de cimento. Então, que a próxima administração tenha esse compromisso e a gente vê algumas cidades por aí que aparentemente está tudo em ordem, quando você vai entrar devendo para o fornecedor, não pagando as obrigações, não cuidando da população, então isso não faz bem para uma cidade. É esse perfil que a gente espera da próxima administração. Eu tenho certeza que a população agora cada vez mais antenada, né, com internet, tudo. Se espera uma eleição não só em Santa Gertrudes, mas em todos os locais, acirrada, né? Vamos ver até onde vai, os fake news vão agir, mas que a população esteja ciente, consciente, não vote só pelo tapinha nas costas, pelo café que se toma, não. Vota pela competência da prefeita, do prefeito, pelo histórico, pela vontade de acertar, pelo espírito de gostar das pessoas. Aí sim nós vamos ter governantes melhores, não só para Santa Gertrudes, mas para toda a região e todo o país. Rogério, você acha que com o passar dos anos, já que você falou, não vote pelo aquele café, não vote pelaquela visita que o cara faz à sua casa e tal, esse modo de voto assistencialista que existia muito no interior e ainda existe, você acha que com o passar do tempo ele vem diminuindo? Vem diminuindo, mas isso precisa acabar, porque é por isso que acontecem certas coisas. Eu falo assim, não é o tapinha nas costas que o amigo dá, não é o tapinha nas costas, mas assim, não é só a pessoa estar lá todo dia fazendo uma visita, ele é o melhor vereador, ele é o melhor prefeito, ele é o melhor deputado, ele é o melhor presidente. As pessoas precisam fazer um perfil do histórico, perfil de quem sentir, olhar no olho mesmo para sentir a pessoa. E nós já vivemos no passado muito isso aquele favor de última hora, a pessoa vai de venda de voto, quer dizer, para poder cobrar o político em geral, você precisa ter uma seriedade para que cobrar a seriedade dele depois. Então não é isso o tapinha nas costas aí que eu falo, mas precisa não só a população de Santa Gertrudes prestar atenção, quer dizer, já que nós estamos falando a verdade, e eu sempre procuro falar, aquele ditado, né? Não fica caindo no conto da sereia não, porque não dá certo, né? Ela vai te levar para o fundo do mar.
Rogério, você falava um pouco que conseguiu deixar a prefeitura melhor do que pegou, mas há quase uma cultura no Brasil de pegar a prefeitura no vermelho e entregar no vermelho. E às vezes durante a administração até se equaciona, mas quando está para sair acaba caindo de novo. Existe um grande segredo para deixar uma prefeitura no final da administração no azul? É enxugar as contas, é diminuir pessoas? Qual é o grande... Ou, de repente, o primeiro passo para que se caminhe para um fim de administração no azul? Não são perguntas difíceis, mas você precisa ter uma assessoria jurídica que te fala a verdade. Não adianta você ter alguém que fala, pois nós vamos dar um jeito nisso, que hoje em dia... A real situação. Hoje em dia não pode. E encarar mesmo os não é não, espera. Nós estamos... Outro exemplo aí, nós estamos com já operação tapa-buraco e recap da cidade inteira, mas está chovendo muito, então a decisão minha, espera, vai fazer na hora certa. Tem reclamação? Tem, mas tem que esperar. Então, assim, você segura ou não e mantém. E para as outras coisas também, não pode comprar isso, você tem um limite para gastar na saúde, você tem um limite para a educação, você tem investimentos que são necessários em outras áreas. Acho que tem que seguir a regra um pouco e pensar que você não é prefeito eternamente, você tem que saber que uma hora vai acabar. O que acontece em algumas cidades é o prefeito essa ganância de querer ficar, extrapolar e na hora que vê não dá mais tempo, quer dizer, não dá mais tempo para corrigir, o tempo passa, né? E você tem que deixar as coisas em ordem. 2020 é um ano diferente para a prefeitura, porque todas as despesas nós programamos vão ser empenhadas até abril. A partir de abril eu só vou diminuindo as despesas, não vou fazendo mais despesa nenhuma. A gente deixa todas as obras já licitadas, tudo, para ir equacionando e esperamos que 2020, final de 2020, com certeza nós vamos entregar uma prefeitura equilibrada financeiramente, que o próximo prefeito possa trabalhar com tranquilidade política, com tranquilidade financeira e tudo mais que a cidade merece. Rogério, agradeço demais a conversa. Ainda mais uma conversa mais franca, saindo um pouco da política, falando um pouco sobre o que sente o Rogério Pascon depois desses 7 anos. Muito obrigado mesmo. Para encerrar, gostaria que você deixasse uma mensagem para Santa Gertrudes do que esperar do último ano de administração do Rogério Pascon. Eu que agradeço, eu acho que é importante essas bate-papo, que a gente não fala só de obra, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Temos 3 ou 4 grandes obras para falar. Agradecer a vocês aqui, os funcionários dessa Câmara, que sempre me acolheram com gratidão e carinho. É um ano diferente, mas é um ano que nós estamos trabalhando dia a dia, que a população possa esperar de mim o que nós pudemos fazer nos últimos 7 anos, presente à cidade, perto das pessoas, e vamos assim entregar a cidade da melhor maneira possível, com muito trabalho. Deixar aqui um abraço a todos os vereadores que têm nos ajudado, desejar boa sorte a todos que vão para o pleito esse ano. A liberdade de escolha de partidos, a liberdade política, ela é válida para todos. É evidente que eu vou participar, talvez nos bastidores, não posso disputar nenhum cargo, mas vamos estar ativamente nos bastidores, mas passar essa confiança para a população de Santa Gertrudes. Existem desafios, alguns vamos vencer, outros vamos deixar encaminhado para que o próximo mandato também seja coroado aí de bons frutos. E desejar um bom ano a todos, que as bênçãos de Deus protejam a cidade de Santa Gertrudes aí, e principalmente ao povo gertrudense que merece o nosso carinho. Obrigado, Rogério. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Nós encerramos por aqui. Continue acompanhando esses programas especiais da Câmara de Santa Gertrudes. Na próxima terça, às 7 da noite, aqui pela TV Claré, a volta dos vereadores para mais um pouco de bate-papo, mais um balanço do ano de 2019. Obrigado, boa noite.